E nós queremos nesse exato momento compartilhar com você um texto bíblico que fala aqui no livro de Levíticos, capítulo de número 21, versículo de número 18 ao versículo de número 24, que diz assim a palavra do Senhor: Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. O pão do seu Deus, das santidades de santidades e das coisas santas, poderá comer, porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto falta há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. E Moisés falou isto a Arão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel. Meus queridos, diante desse texto da palavra do Senhor que nós temos aí compartilhado com vocês, nós queremos a reflexão da palavra do Senhor, que vai tratar justamente deste tema: a perfeição de um líder e a sua vida no altar. Esses nossos momentos, esses nossos encontros Ministério com Excelência, nós aí já vemos aí compartilhando com os irmãos, a respeito que é um trabalho direcionado à liderança, a obreiros, a líderes de departamento, aqueles que exercem autoridade ministerial, enfim. E também âmbito direcional, você também é o nosso convidado especial para receber da palavra do Senhor. E nesta noite nós queremos tratar justamente dentro desse contexto que vai moldar, vai trabalhar, vai tratar a respeito do caráter, da identidade. Nós estamos aí, glorificamos a Deus porque as coisas já estão se normalizando. Há uma grande caminhada, um grande desafio aí pela frente para que nós venhamos realmente desenvolver esse trabalho do reino de Deus, e a perspectiva é que nós venhamos desenvolver com excelência o nosso ministério, para poder também estar apresentando ao Senhor, Mesmo que seja diante de luta, de desafios, de sacrifício, mas nós estamos entregando, colocando diante do altar, e nós precisamos estar realmente sendo moldados, preparados, aperfeiçoados, que o Espírito Santo venha tratar nesse âmbito espiritual da nossa vida, dentro do ministério e da chamada que Deus tem com cada um de nós, ok? Então, nós vamos observar algumas situações de obreiros que Deus vai tirar da mesa do altar. E ao longo do desenvolvimento dessa nossa reflexão, você vai entender justamente o que eu quero aqui pautar dentro dessa visão ministerial. Nesse texto da palavra de Deus, nós encontramos as recomendações que Deus fez a Moisés referente àqueles que servem com autoridade ministerial à mesa do altar, quando o texto expressa a respeito da mesa do altar. E essa mesa do altar aqui, queridos, nós queremos aqui estar associando a todas as áreas que são ligadas ao exercício do ministério do obreiro, ok? Então nós vamos limitar, nós vamos trazer dentro de um contexto, de uma interpretação, todas as áreas a qual se caracteriza o exercício do ministério do obreiro, ok? Então, trazendo dentro dessa colocação, essa nossa forma que nós estamos aqui pautando, o obreiro aprovado, ele tem que entender que ele possui autoridade de Deus
para colocar em prática o exercício do seu ministério. Você que recebeu essa chamada, você que tem essa vocação do Senhor, nos nossos encontros passados, eu frisei muito bem aos amados que esse ministério que nós temos e que estamos colocando para desenvolver para a glória de Deus, não é algo que realmente é uma encomenda do homem, não é algo que nós usufruímos, obtemos, ou estamos até mesmo progredindo por conta do nosso conhecimento, da nossa cultura, das nossas habilidades, das nossas aptidões, não. Esse ministério é algo que vem do próprio Deus. Então esse chamado que você tem no seu coração é um chamado de Deus para a sua vida. É algo que realmente está corroborando com as promessas do Senhor e que também testifica através desta visão espiritual e desse sentimento dentro do nosso coração de que essa chamada não é fogo de palha, essa chamada não é uma chamada carnal, não é uma chamada do homem, é uma chamada divina. Deus tem esse projeto com a sua vida. E entendendo dentro desse prisma, para compreender verdadeiramente essa convicção que está pautando a realidade do chamado de Deus para a nossa vida, que verdadeiramente nós viemos aqui atender com maior diligência a respeito desse ministério que nós estamos desenvolvendo. Então, observe bem, em Lucas capítulo 10, versículo 19, a Bíblia diz que eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Precisamos ter consciência de que nós possuímos essa autoridade que a palavra de Deus nos garante, que a palavra de Deus está ministrando ao nosso coração. Precisamos entender isso. Nós temos autoridade. E quando a Bíblia fala serpente e escorpiões, isso aqui nada mais é do que potestades, principados malignos do mundo espiritual. E a Bíblia fala que a nossa luta é uma luta espiritual. Portanto, nos convida a combater o combate da fé. Precisamos entender que o nosso combate é o combate da fé. Quer ver uma coisa? Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, diz a palavra do Senhor: traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para pervenção dos ouvintes. Aí lá no versículo de número 15 ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. No versículo 16 diz: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como grenguena, entre os quais estão Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita e perverteram a fé de alguns. Todavia, olha a advertência da palavra, todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, quando a gente entende esse texto que Paulo estava trazendo ao seu filho na fé, Timóteo, nós já temos aqui uma interpretação de que realmente essa aqui é uma batalha que verdadeiramente nós não fomos chamados para tratar, para nos envolver com esse combate. A Bíblia nos chama e nos mostra que o combate que nós temos que estar envolvido é o combate da fé. Se você está em outro combate, você está no combate errado. E o obreiro, ele precisa entender isso. O obreiro, ele precisa verdadeiramente ter no seu coração essa visão, esse entendimento a respeito da batalha, do combate que ele está desenvolvendo, para que ele possa apresentar um ministério que não seja reprovado, mas que seja aprovado por Deus. Dando aqui continuidade, dentro dessa visão a respeito da autoridade, há-se uma pergunta que muitas das vezes as pessoas ficam questionando devido às situações que acontecem e que estão aí acontecendo. Será se a igreja de Jesus
hoje, ela tem menos autoridade do que tinha antigamente? Claro que não. Isso até é um absurdo a pessoa pensar, imaginar a respeito dessa situação nesse contexto. O valor da nossa autoridade repousa no poder que existe por trás desta autoridade. Tá? Repousa por trás dessa autoridade. E quando eu vejo isso aqui, eu entendo que o próprio Deus, verdadeiramente é ele que está por trás desta autoridade, tá? E o diabo, ele tem que realmente entender, ele tem que reconhecer essa autoridade de Deus sobre o teu chamado, sobre o teu ministério. Agora, nessa parte introdutória, nós queremos aqui simplesmente destacar algo que em um conceito a respeito de autoridade que é fundamental. O que é uma autoridade? Dentro desse contexto que nós estamos falando, para nós entender o peso da autoridade, o peso espiritual da autoridade na nossa vida, nós precisamos entender o que é essa autoridade. Autoridade nada mais é do que um poder delegado. Você quer ver um exemplo? Os policiais que comandam o tráfico, o trânsito, né? Muitas das vezes as pessoas falam que é no momento de maior movimento ou no momento de pico, né? Como é conhecido, né? Muitas das vezes estão lá aqueles guardas de trânsito e quando eles estão ali para poder organizar toda aquela movimentação, aquele trânsito, né? Muitas das vezes eles levantam uma mão, pegam um apito e levantam uma mão e automaticamente aquelas pessoas elas param, né? Aquelas pessoas elas obedecem àquele homem. Agora, quando a gente começa a ter a respeito disso um entendimento, uma interpretação para entender o que é autoridade, nós compreendemos que aquelas pessoas, elas não param simplesmente porque a força, né, a força do braço daquele soldado, daquele guarda, daquela pessoa, entendeu? Teve a capacidade de fazer com que eles parassem. Não. As pessoas não obedecem àquele homem simplesmente porque eles levantaram a mão, porque estão ali, estão no meio. Não. Eles simplesmente param porque eles reconhecem o peso da autoridade que está por trás daquele homem que está naquele trânsito para poder comandar, para poder controlar, para poder normalizar a situação do tráfego ali naquele exato momento. Então, tendo por base isto aqui, a pergunta é: qual é a autoridade que está por trás de você? Qual é a autoridade que realmente você tem convicção que respalda o teu ministério, que respalda a tua chamada? Qual é a autoridade que nós nos rendemos para que verdadeiramente ela venha usufruir, comandar, guiar, orientar, possuir a nossa vida, para que seja um paradigma ou para que seja até mesmo uma força vital no exercício do nosso chamado e do nosso ministério? Que autoridade é essa? Será se realmente você está fazendo peso com a autoridade das tuas próprias palavras, das tuas opiniões, do teu jeito de ser, do teu conhecimento, enfim? Quando na verdade, quando nós entendemos o âmbito espiritual, nós compreendemos, tá, que essa autoridade que repousa sobre a nossa vida nada mais é do que a autoridade do Espírito Santo de Deus. É essa autoridade que tem que repousar, que tem que realmente testificar o teu chamado, o teu ministério. O obreiro, ele precisa entender essas verdades, porque a partir do momento que o obreiro, que o líder, tá, que é aquela pessoa que tem autoridade no departamento, na sua igreja, enfim, quando ela entende que há um peso de autoridade sobre o seu ministério e que esta autoridade não é uma autoridade proveniente do homem, mas é uma autoridade de Deus para a sua vida, então eles começam já a levar em consideração e vai pautando a passo para poder exercer o ministério com excelência. Nós precisamos entender isso. Você precisa entender que realmente esse poder de autoridade sobre a sua vida, você tem que colocar em prática. O diabo, ele tem que te respeitar, né? Ele tem que respeitar porque a autoridade que está sobre a sua vida não é autoridade humana, mas é uma autoridade espiritual, é uma autoridade divina. É algo que vem do próprio Deus para poder te dar força nessa trajetória.
Então, diante dessa verdade, nós observamos que o obreiro escolhido para servir a mesa do altar, para poder realmente desenvolver o seu ministério, ele tem que entender que há uma autoridade sobre a sua vida. E por incrível que pareça, mas isso aqui é instantâneo. A autoridade de Deus na nossa vida, ela nos conduz a viver uma vida de equilíbrio espiritual. Nos conduz a viver uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida de entendimento, uma vida de respeito, uma vida realmente que reconhece o peso das responsabilidades diante do ministério e que a sua preocupação nada mais é de realizar o seu ministério com excelência, né? De cumprir bem o seu ministério em todos os âmbitos direcionais que venham até mesmo criar como se fosse desafios, barreiras para fazer você parar, mas essa autoridade, ela te capacita. Essa autoridade é que realmente vai gerar o diferencial. Agora, a proposta nesta noite, que nós estamos aqui desde o início, que eu já compartilhei com vocês, sobre a perfeição de um líder e a sua vida no altar, nós vamos estar tratando aqui de uma revelação que gera uma advertência a respeito de certo tipo de pessoa dentro do texto que nós lemos aqui, tá? Que foi aqui em Levítico, capítulo 21, do versículo 18 ao versículo de número 24, que nós vemos aqui algumas situações, algumas referências que Deus revelou a Moisés de quem realmente seria a pessoa que estaria apta para poder servir a mesa do altar, para poder desenvolver um ministério, e também algumas situações daquelas pessoas que se enquadravam em determinadas situações que não eram lícitas em estar desenvolvendo o seu ministério. Vamos observar aqui o que diz aqui a palavra, né? Então, o obreiro escolhido para servir o povo com o pão de Deus no altar, tá? Ele come o pão, né? Porque a Bíblia fala e comer o pão todo mundo pode. Agora, servir a mesa, nem todos podem servir a mesa, tá? E essa mesa do altar, nós já frisamos aqui, é que em relação de todas as áreas do ministério. Então, a primeira coisa que nós observamos aqui, o tipo de obreiro, o tipo de líder, tá? Que serão tirados da mesa do altar diante desse contexto, com base nesse texto que nós lemos aqui, que compartilhamos com vocês. A primeira coisa que nós observamos aqui no texto é que aquela pessoa que é cega, né? Olha só, o versículo 18 diz: pois nenhum homem que houver alguma deformidade se chegará como primeira pessoa. O primeiro destaque que ele fala aqui no versículo 18 de Levíticos 21, o homem cego. Interessante nós notar que a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 18, a Bíblia diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que veja. É o colírio espiritual. Então, a primeiro tipo de pessoa que será removida da mesa do altar é a pessoa que tem essa deformidade, cego, que fala de cegueira, né? E nós observamos que tem um obreiro, irmãos, que ele tem uma visão espiritual totalmente comprometida. Tem pessoas que têm uma visão que realmente não condiz com aquilo para poder corresponder o peso da responsabilidade do seu chamado sobre a sua vida, sobre o seu ministério e sobre a sua chamada. Então, observamos, obreiro, ele tem que ter visão espiritual. O obreiro, ele tem que ter essa visão espiritual. E quando aqui Moisés fala, Deus fala a Moisés, olha, a pessoa que está cega, ela não é apta para poder servir a mesa do altar. Não é apta para desenvolver. E essa mesa do altar, friso novamente, nós vamos aqui fazer uma comparação, uma ilustração, representando tudo que se caracteriza a ação do ministério no exercício de chamada de ministério, ok? Para que a gente possa entender o que a palavra está falando aqui. Então, o que é que nós observamos? Tem obreiro, por não ter esta visão, sabe aquela pessoa, tem obreiro que prega, né? Sem ter a certeza da sua própria salvação. Tem obreiro que às vezes prega sem saber nem o que está falando,
certo? E ainda, por final de todas essas coisas, ainda quer dar lição de moral nas pessoas. Isso é muito sério, é muito sério. Nós estamos agora aí já estamos iniciando uma grande jornada de uma grande vida abençoada e nós precisamos ter essa visão dentro do âmbito ministerial. Olha só o que diz a palavra do Senhor aqui no livro de Esdras, Esdras capítulo 7 e versículo de número 10. Olha só que coisa tremenda, né? Dentro dessa visão espiritual, dessa cegueira espiritual que as pessoas estão tendo na sua própria vida, né? E querem direcionar, querem saber disso. Um cego poderá guiar outro cego? Não é verdade? Então a gente tem que entender isso. Então tem o obreiro realmente dentro dessa cegueira espiritual, lógico, todo esse contexto nós estamos trazendo, tá? Nós estamos trazendo dentro de uma pauta de interpretação no âmbito espiritual para o exercício do nosso ministério, ok? Olha só, versículo 10 de Esdras, capítulo de número 7, diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração, primeiro, para buscar a lei do Senhor, segundo, para cumprir a lei do Senhor, e terceiro, para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Ou seja, Esdras, ele dá um norte, uma direção dentro dessa visão. Primeiro, ele se coloca no seu coração o desejo e a vontade de quê? De buscar o Senhor. Ele começa a buscar esse entendimento para poder buscar a Deus, para poder desenvolver um ministério com excelência, ok? Então primeiro ele busca a lei. Depois que ele buscou a lei, que ele se envolveu com a lei, ele chegou ao entendimento de uma coisa: eu preciso viver essa lei. Ele começou a viver a sua lei. E depois que ele vive aquela lei, que ele busca, que ele vive, aí que ele teve entendimento: agora eu vou ensinar. Né? Então, para ele poder ter moral, para ele poder ensinar, para ele poder colocar em prática, para ele poder se posicionar dentro desse âmbito de autoridade, ele primeiro estava vivendo aquilo que aprendeu. Então, tem gente, irmão, que ele não vive aquilo que prega. Ele não vive aquilo que prega, falta aquela visão espiritual, sem entendimento para nada. E a palavra de Deus, o que é que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus fala assim: com meu pão está liberado, mas servir a mesa não. Servir a mesa não. Há-se uma pergunta: mas por que o pão está liberado? Porque aqui dentro de um contexto, o ser humano é que precisa examinar a si mesmo. E aqui é uma outra linha de interpretação que eu creio que mais à frente, em outros encontros, nós vamos estar falando justamente a respeito desse exame próprio da própria vida dentro do âmbito ministerial. Então, dando continuidade aqui. O segundo tipo de pessoa, a Bíblia fala cego, e depois ela vai para o outro, o coxo. O coxo. Aqui em Hebreus, no capítulo 12, olha só o que diz a palavra. Em Hebreus, capítulo de número 12, diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Versículo 13. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. O que nós entendemos dentro desta visão a respeito do coxo? O coxo nada mais é do que uma paralisia. É uma paralisia. Então aqui nós estamos tratando de um contexto que traz um entendimento a respeito de leprosos em cima do púlpito. Leprosos em cima do púlpito. Há uma palavra forte, mas é uma palavra que realmente ela sara, que ela traz vida, que ela traz entendimento, equilíbrio, maturidade. Porque nós estamos lidando com vidas, nós estamos lidando com pessoas, nós estamos lidando com famílias, pessoas que têm sentimento, e tem muita gente que está em cima do altar brincando, maltratando, pisando as pessoas. Jesus está contemplando todas essas coisas, e esse momento de trazer, de compartilhar esta palavra, não é para predeterminar o teu julgamento, não, mas é para poder alertar, abrir o entendimento de pessoas que estão passando por essa situação, para que haja um tratamento enquanto é tempo, para que possa exercer o ministério com excelência, porque há um projeto de Deus na vida dessas pessoas, há um projeto. E aqui quando esse texto fala do coxo, dessa paralisia,
né? E esse ponto aqui nós queremos tratar dentro de um texto mesmo literal, né? Pois tem obreiro que vê os outros caminhando, mas o coxo ele não consegue sair do lugar. Olha que coisa tremenda. O coxo ele não consegue sair do lugar e isso é frustrante. É frustrante para o seu ministério, é frustrante para a sua chamada, para a sua vida, né? E aí nós vemos aqui, a paralisia espiritual impede o obreiro caminhar, impede o obreiro de se movimentar, impede o obreiro de criar projetos para desenvolvimentos da obra, só quer cobrar da liderança, coisa que é séria, só quer cobrar da liderança. Quantos estão nos púlpitos gostando de status, né? Gostando de primeiros lugares, de aplausos, de honras, medalhas de honra ao mérito, não é verdade? Observamos quantos estão assim, eu sou dirigente, eu sou líder, eu sou obreiro tal, mas na verdade são leprosos, são paralíticos que não podem oferecer o pão na mesa do Senhor. Essa é uma verdade. Nós não estamos aqui para atacar ninguém, nós estamos aqui compartilhando a luz da palavra de Deus numa revelação bíblica. Para quê? Para o entendimento, para o despertamento. A proporção que nós vamos entendendo, a proporção que nós vamos nos envolvendo com a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele vai abrindo o nosso entendimento para que haja em determinada situação, circunstância na nossa vida que se precisa ser moldadas, tratadas, recicladas, saradas, nós possamos realmente nos render a esse mover do Espírito Santo para que haja essa restauração, esta cura, né? Esse resgate desses valores no nosso ministério e na nossa chamada. É uma palavra de bênção para o teu chamado, é uma palavra de bênção para o teu ministério. Cego, o coxo, o de nariz chato. Meu Deus! É forte, como diz os irmãos, né? É forte. O de nariz chato. O nariz chato aqui, aos olhos de Deus, era considerado uma deformidade, tá? Tem até aquele ditado, né, que diz sobre aqueles que têm, né, nariz empinado. Aquilo ali é um nariz empinado, né? E qual que era o sentido, né, desse significado, desse nariz empinado, se entende? Simplesmente, né, que se assemelha a pessoas. E aqui tem um texto que eu quero compartilhar com vocês, né? Quero compartilhar com vocês aqui. De repente aí a nossa conexão às vezes está caindo, entrando, de repente, mas vamos aí, vamos crendo aí que vai funcionar aqui, tranquilo aí, tá bom? Mas se cair já volta de novo e é só vitória. Olha só, Provérbios capítulo 26, versículo 17. O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Que coisa tremenda. Esse é um texto aqui, né? Esse é um texto aqui que realmente traz o dentro desse significado a respeito desse tipo de pessoas, né? Esse tipo de pessoas. Pessoas que verdadeiramente querem interferir na vida dos outros, pessoas que realmente querem interferir, né, no ministério, na chamada. E isso está criando situações constrangedoras. Está comprometendo. Então, o nariz chato dá a ideia de uma pessoa aborrecida, uma pessoa iracunda, uma pessoa intrometida, e isso no contexto da interpretação. O Novo Testamento é mais exigente. Depois você pode meditar aí no capítulo 3 de 1 Timóteo, e também Tito no capítulo 1, você vai ver a exigência que a palavra trata a respeito desse tipo de pessoa aí, tá bom? Esse tipo de pessoa com nariz chato causa mal-estar nas pessoas. Alguém fala, muitas das vezes, lá vem ele, lá vem ela, né? Porque simplesmente quer só estar interferindo nas questões alheias. E como diz aqui a palavra, o que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Isso aí é muito perigoso, ok? Comer o pão está liberado, mas servir a mesa do altar não está liberado. Então, dando continuidade aqui, outra coisa que a palavra de Deus fala também aqui, nariz chato, membros demasiadamente compridos. Olha só, essa palavra aqui, ela traz para nós uma interpretação, esse ponto, ela fala de uma ação desproporcional, ok?
Membros demasiadamente compridos fala de um ponto de ação desproporcional. E o que nós temos visto aí, realmente, obreiros que não têm limite em suas lideranças, né? Possuem um desequilíbrio na área, tanto na área emocional, tanto na área espiritual, tanto na própria área de maturidade, né? É o obreiro conhecido e chamado como o perna longa, o obreiro perna longa, né? Desproporcional. Ou seja, aquele que corre para lá, corre para cá, faz aquilo, e no fundo fica tão desiludido que ele é o cara, né? Ou que é a poderosa, que perde a noção da realidade ministerial, tá? E não respeita o seu superior ou quem tem autoridade sobre a sua vida ministerial. A gente vê isso aí, líderes que não respeita, né? Não está nem aí com a sua liderança, com a sua diretoria. E nós precisamos entender esse princípio de obediência para poder exercer o ministério com excelência. Nós não podemos ficar alienados desse princípio que é o mandamento de Deus, é algo sobrenatural, espiritual para a nossa vida. Quer vitória para o teu ministério? Quer sucesso? Quer um desempenho com excelência dentro da tarefa pela qual Deus comissionou para que você venha realizar? Então, entenda esse princípio, entra pelo princípio da obediência. Não seja esse tipo de obreiro que aqui nós estamos tratando. Não podemos dar o passo maior que a nossa perna. Temos que andar em conformidade, sabendo, olha só, sabendo que para subir no degrau da escada ministerial, não podemos colocar o pé já no 4º degrau e depois prosseguir a trajetória, não. Tem que começar no 1º degrau. Tem que começar no 1º degrau. Então, isso aqui vai tratar. Né? Deus exigia que devesse ter perfeição para aqueles que iriam, da linhagem de Arão, servir a mesa do altar. Então, Deus, né, ele exige essa perfeição. Né? E que não poderia ser desproporcional no contexto da maturidade. Nós sabemos que a espiritualidade ela é proporcional à nossa vida de submissão e na busca da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É o que diz a palavra. Lá em 2 Pedro 3,18, a Bíblia diz, né? Vamos ver aqui já, compartilhando com vocês aqui esse texto, diz, antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Pedro, ele mostra verdadeiramente o ensinamento do equilíbrio, do que tem o equilíbrio espiritual, a maturidade, graça e conhecimento. Não pode ter uma ação desproporcional, tem que estar equilibrada essa ação. E na nossa vida precisamos entender isso aí, porque se houver um desequilíbrio, como diz aqui a palavra, comer o pão está liberado, mas servir a mesa do altar não está liberado. Vamos ver outra coisa aqui. Diz a palavra, depois que ele fala a respeito dos membros demasiadamente comprido, homem que tiver o pé quebrado. Pé quebrado. Pés quebrados. Já nesse outro ponto aqui, pés quebrados, tá? Já nesse ponto significa que este obreiro não consegue andar no mesmo ritmo. Isso tem sido um problema muito sério, pois tem obreiro que não consegue acompanhar o seu líder e isso retarda o crescimento da obra, o desenvolvimento da obra, a ação de continuidade, né, da obra. Isto está retardando, isso é muito sério. Isso é muito sério. Precisamos reaver algumas situações, precisamos reaver algumas questões no âmbito da nossa diretoria, do corpo de obreiro, do corpo ministerial, do presbitério, para realmente que haja uma reciclagem dentro dessa ação ministerial, se realmente nós queremos desenvolver essa chamada com toda excelência para a glória de Deus. E precisamos rever esses contextos aqui, ok? Então, olha só, nessa situação do obreiro pé quebrado, ele precisa, tá? Quem está com o pé quebrado precisa do auxílio de muletas, né? Pois precisa se apoiar em alguém para poder andar. E isso acontece muito, né? Por quê? Porque tem obreiro, não lê Bíblia, não ora, não consagra, não tem mais vida de experiência com Deus. E isso é muito complicado para o crescimento da obra,
É muito sério, né? Por quê? Porque muitas pessoas vão ver a maneira do tratamento, a maneira desse obreiro, como ele se comporta, como ele se lida, como ele se envolve dentro daquilo que caracteriza o seu chamado, o seu ministério. Isso é muito sério, né? E o que é que vai acontecer? Essas pessoas não vão apoiar esse obreiro e o trabalho, quem é que vai sofrer? É o trabalho, é a obra de Deus. E nós precisamos tratar dessas questões, né? Se este obreiro não tiver uma muleta, ele não projeta nada. Ele não projeta nada. Ele não vai, ele não cria, ele não anda, ele não prossegue, ele não desenvolve. Ele precisa de alguma coisa para ele poder fazer algo. E isso é muito perigoso dentro do exercício de um ministério, da chamada de um obreiro, de um líder, de alguém que detém um certo tipo de autoridade para poder desenvolver o ministério. E isso aqui nós precisamos compreender e frisar muito bem. Esta muleta, né, para muitos deles, pode ser um cargo na igreja, um ministério eclesiástico, sabe? Aquela pessoa que ele, não, eu só faço se eu for evangelista. Não, eu só faço só se eu for pastor, né? Só se eu tiver a credencial, se eu for missionário, se eu for isso, se eu for aquilo. Não cria nada. Realmente está tendo uma ação de desequilíbrio, de fragilidade, de deficiência no exercício do ministério, né? Se tirar a muleta dele, infelizmente, ele não se afirma. E, na verdade, na maioria das vezes, essa pessoa deixa tudo. Deixa, abandona, fica em casa só de pirraça para o seu líder, né? E daqui a pouco até sai do ministério. Isso acontece muitas das vezes, né? São verdadeiros obreiros pé quebrado, né? São verdadeiros esses obreiros que têm os seus pés quebrados, não tem firmeza, né? Na realidade, sobre esse decreto irrevogável de Deus, no reflexo da semeadura, o que o ser humano plantar, um dia ele vai colher. Logo, vai vir uma hora que alguém vai tirar a muleta deste obreiro e o tombo, amados, o tombo vai ser muito forte. Vai ser muito forte, né? Vai ser muito forte para a vida desse obreiro. Então, é essa realidade que nós estamos compartilhando dentro desse ensinamento da palavra do Senhor, né? Então, esse tipo de gente são verdadeiros retardatários. Sempre chega atrasado, pois perde muito tempo na sua caminhada devido à sua deficiência. Que nós venhamos nos posicionar e começar a detectar, né? Não é detectar essas situações na vida de determinados obreiros para poder humilhá-los, não. É detectar para poder sarar essas pessoas, ajudar essas pessoas, fazer com que estas pessoas que haja um resgate daquela chamada, daquele ministério, porque se a pessoa recebe esse chamado, não é dele, é divino. Infelizmente as pessoas estão brincando, não estão valorizando o ministério de Deus na sua vida e está acontecendo esse tipo de coisa. Deus tem levantado você, tem levado esses entendimentos ao teu coração para que você seja um canal de bênção na vida dessas pessoas também, em nome de Jesus. Amém? Mas vamos lá para a gente resumir o nosso ministério com excelência aqui nesta noite. Outra coisa aqui também que a palavra fala é mão quebrada. Mão quebrada aqui é forte, né? É forte. A mão quebrada é o obreiro que nunca está na condição de ajudar ninguém. Nunca está na condição de ajudar. Ele sempre traz alguma desculpa para poder sair da situação que lhe requer um reconhecimento de responsabilidades. Tem que ser tratado nesta área também. Tipo de obreiro que não é dizimista. Isso aqui não vamos nem entrar em detalhes, né? Nós estamos falando por uma gama de obreiros, de pessoas, de irmãos, de denominações que estão chegando ao alcance dessa palavra no teu coração. Mas aqui é algo que realmente vai respaldar dentro da vida de um obreiro o exemplo. O exemplo, ok? Vamos seguir adiante aqui, né? É um obreiro que não é contribuinte com as suas ofertas, né? Para ele, se ele já deu dízimo, já fez mais do que a sua própria obrigação, tá errado. Tá errado, né? Quantas situações a gente vê na igreja e eu vejo pastores batendo na tecla, e os obreiros têm que ser o exemplo. Tem que estar lá o espelho para poder realmente as pessoas se espelhar na vida deste obreiro dentro de um sentimento de fidelidade ao Senhor.
Nós estamos tratando aqui do obreiro mão quebrada, mão quebrada. Ele não contribui com a missão, e se na vida de um obreiro você realmente, quando você contribui com a obra missionária, quando você ajuda, quando você é fiel, você atrai bênção para a sua vida, em contrapartida, se é totalmente o inverso, a pessoa vai atrair maldição para a sua própria vida. E nós precisamos quebrar, pelo poder da palavra, na autoridade espiritual que está sobre a nossa vida, todo esse tipo de legalidade que o inimigo está tentando interferir para destruir a tua casa, a tua família, o teu ministério e a tua chamada. Em nome de Jesus, está quebrado toda essa ação do inimigo. E dando aqui continuidade aqui, né? Esse obreiro mão quebrada, se ele não abre a mão para dar, não pode abrir a mão para receber, né? Concorda? Então é isso aí, a gente tem que entender essa visão, tem que entender. Outra coisa que a Bíblia fala é o corcunda, corcunda. Aqui no Colossenses, capítulo de número 3, versículo 1, diz a palavra de Deus: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. O que esse texto tem a ver aqui? Assim como os outros, esse tipo de situação corcunda, né, é uma deficiência para o ministério. Tá? O corcunda, ele não tem equilíbrio, sempre está balançando e tem dificuldades para olhar para o alto. Já viu lá aquele exemplo assim, do corcunda? Ele é uma dificuldade para olhar para o alto. Trazendo dentro desse prisma espiritual do texto que nós vemos aqui sobre a orientação de Deus a Moisés, sobre aqueles que deveriam ir ao altar, esse corcunda aqui, olha só, né? Na visão panorâmica de um ministério, temos um modelo bíblico que reflete a segurança de uma chamada perante a liderança. Tá? Então, esse que não consegue ver, contemplar, que não consegue ter um equilíbrio, ver dentro desse âmbito espiritual, né? Aquela pessoa que não consegue, só olha para baixo, só olha para baixo, só olha para baixo. Não, você tem que olhar para cima, você tem que olhar para o Senhor, você tem que olhar para o grande chamado que Deus tem na sua vida. E dentro aqui desse contexto que nós observamos aqui, um modelo bíblico que reflete a segurança de uma chamada, a segurança de um ministério perante a sua liderança, requer o quê? Requer um caráter piedoso do obreiro. E que caráter piedoso é esse do obreiro, pastor Ricardo? O caráter piedoso é o que o ministro deve ser. Outra coisa que é fundamental dentro dessa mesma visão, conhecimento bíblico, o que o ministro, o que o obreiro deve saber. Em terceiro, as habilidades ministeriais, o que o obreiro ou que o ministro deve ser capaz de fazer. Então, dentro dessa visão, você precisa ter um norte e você precisa entender. Olhe para o Senhor, né? Pare de ficar andando só olhando para baixo, preocupado com aquilo outro. Situações, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas devemos ter bom ânimo. Quando essa expressão bíblica vem ao nosso coração, está falando nada mais, nada menos do que a ação providencial de Deus sobre a vida dos seus. Principalmente você que é um obreiro, que é um escolhido para tratar das questões divinas e espirituais. Ergue a sua cabeça, né? A falta de equilíbrio do corcunda não mantém uma estabilidade dentro do ministério. Então, comer o pão pode, mas servir a mesa, não. Vamos a outra coisa também. A Bíblia fala sobre o anão. E aqui há um texto aqui no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E o versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Que coisa tremenda esta palavra. O que é que nós entendemos aqui? Nós já estamos chegando no finalzinho aqui. Nós compreendemos dentro dessa visão a respeito desse texto que fala sobre o anão, que neste ponto observamos que para olhar ou para manter, né, uma vida equilibrada é uma dificuldade. Né? E nós entendemos que aqui é a síndrome do desequilíbrio. Você já viu o anão? O anão ele sempre fica assim, ó.
né? Tem uma síndrome de desequilíbrio, ele tem que sempre estar em movimento, né? Sempre estar em movimento para não cair. E isso aqui é muito perigoso dentro de uma interpretação do ministério. Por quê? Porque tem que ter movimento para não cair, né? Se não tiver movimento, para ele, não tá bom. E tem um obreiro assim, se não tiver movimento, não tá bom. E às vezes mete o pé pela mão, pois acha que tem que ser do seu jeito, porque para ele o que mantém o equilíbrio é o movimento. Ah, se não for assim, se não for do manto, se não for do reteté, se não for e papapá, pé. Ah, aí não tá certo. E tem que ter um equilíbrio, ok? Tem que ter um equilíbrio. Creio em profecia, creio no mistério, creio nos mistérios de Deus, de Jeová, nos reteté, como falo. Eu acredito, isso é real, é o mundo espiritual, é a manifestação sobrenatural de Deus em poder, em graça, em autoridade, em unção, em glória, enfim. Há um revestimento de poder, sim, mas precisamos entender que tem que ter um equilíbrio dentro de todas essas questões. E aqui o obreiro, né? O anão sempre, ele tem que entender, o anão sempre será pequeno. Sempre será pequeno, né? Ele é limitado. E tem obreiro que são semelhantes. Não por uma ação genética, é lógico, né? Não por uma ação genética, mas por uma ação de acomodação. Enquanto mais ficar acomodado, quanto mais ficar nesse pensamento, mais batendo nessa tecla, mais se trancafiando dentro dos seus próprios conceitos humanos, né? E não cedendo ao princípio de renúncia, de obediência, de submissão, ele sempre vai continuar vivendo dentro dessa situação, né? É um tipo de deficiência, ela deixa o líder sem opção para o respaldo em função do crescimento da obra, e isso é um grande problema. Que às vezes você, quem que eu vou mandar, meu Deus, aí coloca, está mais fulano, mas está daquele jeito, e não tem conversa, não tem uma... E isso é muito preocupante. Precisamos tratar disso. Outra coisa aqui, porque o anão, né, comer o pão está liberado, mas servir a mesa não está liberado. Outra coisa, belida nos olhos. Aqui em 2 Pedro, capítulo 1, e o versículo de número 9 diz assim: pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Aqui dentro desse texto, dentro dessa interpretação, a belida nos olhos só consegue enxergar quem está perto, né? Tem aquele problema, às vezes só consegue enxergar quem está perto, né? Não tem amplidão na visão. Né? Esse tipo se esquece de que há situações que tem que corrigir o que se ficou para trás. Ele tem que tratar disso aqui. E o problema é que não consegue mais enxergar o que foi que ficou para trás. Não consegue mais observar por causa da belida nos olhos. E tem obreiro assim. Tem obreiro assim. A visão é limitada, né? E não vê o sobrenatural. É uma posição fundamental para o crescimento do reino de Deus e para o amadurecimento do rebanho, é você ter visão. É você ter uma visão do âmbito espiritual. É você ter a visão dentro desse exercício do ministério. E quem tem essa belida nos olhos não consegue enxergar. Outra coisa que a Bíblia fala é a sarna. A sarna. Sarna fala de mancha. Indiscutivelmente, esse ponto é crucial. Pois tem obreiro que tem mancha no seu ministério e nem está aí, entendeu? Não está nem aí para poder remover essas manchas do seu próprio ministério. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque são verdadeiros hipócritas, né? Que muitas das vezes veio de uma vida toda enrolada, né? Cheia, né? de situações, né? Chega em determinada igreja. Aí começa a viver algo tremendo como um bonzinho, não compartilha com o seu líder, né? Que de bom grado recebe aquele obreiro em sua comunidade, se apossa da bondade, varre a sujeira para debaixo do tapete, né? Esconde tudo aquilo ali atrás da cortina negra para que a luz não venha penetrar diante da situação da sua vida. Isso aqui é muito perigoso, né? Deveria ser transparente, esperar na inteira graça de Deus, não deixar que o ridículo verdadeiramente venha criar sarna no seu ministério, na sua vida, na sua chamada. Pelo amor de Deus, meu Deus do céu, as pessoas precisam entender, resgate os valores do teu chamado. Isso é precioso, é valioso, é algo divino, é algo espiritual, é algo de Deus. Devemos levar mais a sério essas questões no âmbito ministerial.
Já faltam só dois aqui. Qual é o outro aqui? Impinges. A impinges. Este ponto fala de contaminação, pois a impinge, né? Ela cria coceira, né? Ela causa coceira e é contagiosa. Né? A sua atuação cria feridas e chagas no corpo. Quantos obreiros têm investido nessas feridas do corpo, onde as mesmas criaram sintoma de desânimos, sintoma de fraqueza, debilidades, né? E este sintoma tem alcançado um vasto campo direcional na igreja. E o que é triste é que isso vem de pessoas que deveriam dar o exemplo, né? E, na verdade, não estão dando exemplo, né? Não demonstra, estão demonstrando uma duplicidade de caráter e identidade. Estes são os fariseus que não têm sensibilidade e, por fim, ainda estão atuando, né, como maquiavélicos devido às manchas ocultas criadas pela impinge na sua vida, no seu chamado e no seu ministério. Temos que tratar desse tipo de obreiro, esse tipo de líder, de pessoas que exercem esse tipo de autoridade, que se encontram dentro dessa situação aqui, tá? Então, muitos são caloteiros, mulherengos, tanto no contexto homem como no contexto mulher, carnais, egoístas, falsos obreiros, disputador de trono, corruptos, insubordinados, adoradores do bezerro de ouro, desobediente, traiçoeiro e por fim maldito. Misericórdia. Essa é a situação que acontece na vida dessas pessoas que realmente são classificadas por Deus. Quando Deus fala para Moisés, esses não podem. Comer o pão até pode, mas servir à mesa do altar não. O comer no sentido do autoexame, que é outra coisa que nós vamos tratar outro dia com vocês. Outra coisa que, e finalizando, que é o nosso último aqui de nossa interpretação, é testículo quebrado. Caracteriza essa expressão testículo quebrado, né? A Bíblia, ao tratar de obreiros capazes, o relacionam com base na palavra, porque diz que nós somos fortes. A palavra de Deus está em mim, a palavra de Deus está na sua vida. Tem obreiro que não consegue gerar vida nunca, por causa da sua postura, a sua visão medíocre, a sua insatisfação para realizar a obra de Deus, só vive cobrando dos outros e se acha de estar na razão em tudo, com que os outros dependem dele para alguma coisa. Esse tipo de obreiro, testículo quebrado, não serve para a obra de Deus. Eu sei que é uma palavra direcional muito forte, né? É uma palavra realmente que confronta, mas há uma chamada de Deus, nós precisamos entender isso aqui. Portanto, essa reflexão com base nesse texto, a nível de advertência, que possamos avaliar o nosso ministério, que possamos avaliar a nossa chamada e, se for preciso, que realmente nós venhamos tratar com máxima das urgências para que Deus venha realmente resgatar, né? Para que Deus venha resgatar e que nós possamos apresentar um ministério com excelência para a glória de Deus. Que você receba esta palavra no teu coração, ok? Que você realmente, diante de toda essa colocação que o texto bíblico trouxe ao nosso coração como interpretação, que nós possamos valorizar mais o nosso ministério, valorizar mais a nossa chamada, que nós não venhamos cair dentro desses qualificativos negativos que realmente vão cancelar o exercício do nosso chamado e do nosso ministério. E que nós possamos verdadeiramente investir no nosso chamado, investir no nosso ministério. Seja você pregador, seja você cantor, levita, músico, seja você que exerce o ministério simplesmente só entregando folheto, ou contribuinte, mantenedor da obra, enfim, todas as áreas que se caracterizam o chamado ministério, que nós possamos realmente pedir a Deus sabedoria, graça, misericórdia, né? Que Deus abençoe a tua vida. Faremos uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos, ó Pai querido, sobre a vida do teu filho, da tua filha, desta pessoa, Pai, toda sorte de bênção, Deus, que realmente possamos estar escondidos, Senhor, através da tua palavra, Senhor bendito, nessa trajetória, que o Senhor venha estar nos guardando, que o Senhor venha estar nos protegendo, que o Senhor venha estar, ó Pai amado, a cada momento e a cada instante, Senhor, nos dando sabedoria, visão espiritual, para que possamos não só
comer da mesa do altar, mas também ser aptos a servir a mesa do altar, a exercer o ministério com excelência, a ter respaldo pelo teu Espírito Santo através da autoridade para a glória do teu nome. É o que nós oramos e ministramos sobre a vida deste obreiro, desta obreira, deste líder, desta pessoa que tem esta autoridade espiritual, toda sorte de bênção no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, fica na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.